Se a gente pesquisar na internet, biblioteca, esse tipo de coisa, sobre o julgamento de Jesus, né, a condenação de Jesus por Pôncio Pilatos, a gente vai descobrir que não tem nenhum tipo de documento nos arquivos da Roma antiga, do Império Romano dessa época. Então, inclusive, não tem nenhum registro de qualquer atividade de Jesus nos arquivos da Roma dessa época, né? E se a gente também pesquisar por que motivo não tem nada, o que a gente tem, ele está nos escritos que fazem parte da Bíblia, né? E aí o pessoal, eles não dão crédito para isso, porque os pesquisadores, os arqueólogos, os cientistas, eles dizem que a Bíblia é uma coisa mais de fé do que de história, né? E aí eu discordo um pouco, porque a Bíblia, em princípio, ela a Bíblia é uma coisa mais recente. Primordialmente, esses registros são registros históricos. Então, o que o pessoal escreveu, tudo que foi achado, os manuscritos, o que os evangelistas, né, os 4 evangelhos, eles, em princípio, eles são registros históricos. Tá? Depois é que o pessoal, né, um grupo lá, resolveu compilar, resolveu reunir alguns desses escritos e chamar de Bíblia e dizer que tudo aquilo é inspirado por Deus, né? E aí o pessoal não confia muito na Bíblia sob o ponto de vista científico e histórico, né? E aí, quando a gente vai pesquisar na Bíblia e vai tentar achar a resposta para a pergunta de por que não tem registro de Jesus nos arquivos romanos, né? A gente vai achar que Jesus era um personagem secundário. Ele não era um personagem que mereceria crédito para ter registro nos arquivos de Roma, né? Então é por isso que, tanto é que se a gente estudar história na escola, né? Então desde do ensino fundamental, e a gente for ler nos livros, né? E o que os professores vão falar, o episódio de Jesus ele ocupa uma parte bem pequena da história geral, né? Então a gente aprende primeiro a história do Brasil. Eu no ensino fundamental, eu acho que foi, não sei se foi na quinta ou na sexta série, acho que foi na quinta, né? A gente começou estudando história do Brasil. Aí eu acho que na sexta série já era história geral. Ou eu não sei se na sexta era história do Brasil e na sétima história geral, uma coisa assim. E no livro de história geral eu lembro que a parte de Jesus Cristo, né, não ocupava nem metade de uma página. Vocês entenderam? Então isso reflete a importância de Jesus Cristo sob o ponto de vista histórico. Então, isso é o que a gente acha se a gente for pesquisar no Google. Inclusive, se a gente fizer uma pergunta no chat GPT, eles vão falar a mesma coisa. Que Jesus era um personagem insignificante no contexto do Império Romano dessa época, né? Só que eu fiz uma reflexão, né? Eu não sabia disso, né? Mas então, a partir do momento que eu fiquei sabendo, eu fiz aqui uma reflexão. E aí eu tenho 2 hipóteses para a inexistência de documentos referentes a Jesus Cristo, né? Especificamente com relação a esse julgamento, né, de Pilatos, né, e sobre todo o resto, né? Porque dentro ali do contexto do Império Romano,
Jesus atuou de formas diferentes ali, que a gente vê na Bíblia, né? Principalmente com relação aos milagres, por exemplo, né? E nada disso é relatado. Bom, a primeira hipótese que eu considero assim, que é bastante forte para não ter registro de Jesus nos arquivos romanos, que é assim, eu penso que no Império Romano ocorreram muitas condenações e crucificações. Jesus foi apenas um dentre centenas ou milhares de crucificações que teve lá, né? Só que Jesus foi um caso peculiar, porque ali teve muitas crucificações, porque condenações, crucificações, porque teve bandidagem, né? Então era ladrões, assassinos, né? Gente ali do povo que mataram soldados romanos, entendeu? Teve briga, rebeliões, aí nisso teve muitas condenações e crucificações. Aí ficou assim uma prática corrente não registrar, porque senão sabe, não ia nem ter papel para documentar tudo. Então eles resolveram não relatar nada. Só que o caso de Jesus era peculiar, porque ele foi condenado, ele não matou ninguém, ele não praticou nenhum tipo de afronta à, à, à ordem estabelecida, né, à ordem de Roma. Então foi um caso bastante peculiar e, inclusive, Jesus incomodou bastante os judeus, né, o sinédrio, né? Então, eu acho que é bem possível que tenha sido registrado a atividade de Jesus dessa época. Não só com relação a esse julgamento, mas coisas anteriores. É bem possível. Só que a primeira hipótese que eu considero que, inclusive, é bastante forte na minha visão, né, é o seguinte: no caso do julgamento de Pilatos, aí o escriba lá, na verdade, registrou, né, na minha visão. Registrou lá que teve por causa disso tudo que eu falei, dessas peculiaridades. Né? Jesus não cometeu nenhum crime, ele não incomodava as autoridades, ele não fazia sedição, né? Ele não ficava lá incitando o povo contra o Império Romano, isso ele não fez. Né? Ele só pregava a palavra de Deus, só isso. Bom, aí por que na minha visão, não tem esse registro? Porque, olha, essa hipótese é bem forte, hein? Na minha opinião. O Pilatos, ele pode ter pedido para os escribas destruírem esses relatos. Então, na verdade, foi documentado, né? E aí o Pôncio Pilatos, pediu para apagar. O que é apagar? Destruir, queimar esse relato. Por quê? Porque isso, na cabeça dele, envergonharia a sua atuação. Por quê? Porque ele simplesmente lavou as mãos, ele ficou em cima do muro, né, e jogou a responsabilidade do julgamento para cima do povo judeu. Então, o povo judeu é que escolheu Jesus, condenou Jesus para a crucificação, porque ele próprio não achava Jesus, não condenava Jesus, não achava Jesus culpado de nada. Então, porque se ele achasse culpado, ele próprio condenava. Então, ele fez uma reflexão e ele pensou posteriormente que isso daí, estando registrado, iria envergonhar, iria manchar a sua reputação. Então, ele próprio teria mandado destruir esses registros. Né? Uma outra hipótese é o seguinte, que o Pilatos talvez não tivesse pedido para destruir esses registros, mas quem tivesse pedido seria autoridades romanas posteriores, ou então acima de Pilatos, como por exemplo o Herodes, né? Ou então algum imperador que veio após que assumiu
a autoridade após Pilatos. Então, eles podem ter pedido para destruir também, porque isso mancharia a reputação de Roma. Né? Falou, né, eles teriam pensado assim, nossa, vamos apagar isso daqui, porque isso daqui envergonha Roma. Né? Uma autoridade ali que não toma decisão e joga para o povo decidir, né? Então, essas são hipóteses, para mim, muito fortes, para não ter registro acerca desse julgamento. Né? E uma outra hipótese também, para mim, essa outra hipótese é mais forte ainda, que é os sacerdotes do Sinédrio, eles teriam pedido, então o registro teria sido feito, e aí os sacerdotes do Sinédrio teriam pedido para destruir esses arquivos, esses documentos, para não ter nenhum tipo de registro acerca da presença de Jesus em Roma. Então, o medo dos sacerdotes era tão grande, né, que eles falaram, e como eles tinham bastante influência perante as autoridades romanas, né, eles foram lá e convenceram o Pilatos, né, as autoridades, a destruir isso daí. Então, em princípio, teria sido registrado e os sacerdotes seriam pedidos para destruir os documentos acerca desse julgamento. E não só sobre esse julgamento, mas qualquer coisa que tivesse sido registrado anteriormente, por exemplo, os milagres, de repente alguém foi para Herodes, para Pilatos, e começou a contar tudo sobre a atuação de Jesus. E aí, eventualmente, isso teria sido registrado. Mas aí os sacerdotes pediram para destruir tudo. Então, para mim, essa hipótese é bastante forte, né? Porque os sacerdotes não aceitavam Jesus como sendo o Messias, né? Que ele veio se proclamando o Messias, né? Bom, então, e isso que eu relatei aqui, né? Eu não vi escrito em lugar nenhum. Eu não vi ninguém falando sobre essas hipóteses, né? Isso veio da minha cabeça, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Aí, recentemente, os arqueólogos e pesquisadores descobriram coisas materiais, né? Dessa época aí, do julgamento, tudo, né? Então, eles descobriram esse anel aqui, existe uma possibilidade grande de ter sido de Pilatos, né? Por causa da inscrição, né? O pessoal fala que é um anel bem simples, né? Que pode eventualmente ser... parece-me que é da época de Pilatos, mas não há certeza de 100% que pertenceu a Pilatos. Eventualmente tem uma inscrição Pilatos, mas ele pode ser de propriedade de um outro funcionário, né? E aí esse anel ele foi encontrado nessas ruínas aqui, nesse sítio arqueológico de Herodion, que, se não me engano, fica em Israel. Aqui, ó. Aqui é um sítio arqueológico. Esse anel foi localizado próximo nesse sítio arqueológico aqui. Aqui chama Herodion. Aí, e antes não tinha nada, né? Os escritos, documentos sobre Pilatos, nos arquivos romanos, aí tem bastante, me parece, né? O que não tem é do julgamento de Jesus. Mas, então, só que aí muita gente, muitos pesquisadores, né? Os teólogos, né? Eles não acreditavam na existência nem do Pilatos, né? Então, eles achavam que aqueles documentos era tudo coisa fantasiosa, escreveram tal. Então, só que aí começaram a descobrir coisas mais assim, coisas materiais, coisas físicas, né? Como, por exemplo, esse anel. Então, eles acharam esse anel, aí eles acharam também essa moeda, né? Essas moedas
que também tem a inscrição de Pilatos, né? Essa moeda foi achada num outro local, acho que talvez seja próximo de onde foi achado. Isso aqui é a moeda, né? A moeda foi achada próximo do local onde foi achado o anel, talvez, né? Aqui também, acredito eu, já é uma outra moeda de Pilatos que tem a inscrição, né? E mais recentemente, eles acharam essa pedra, né? Com inscrição em baixo relevo. Essa aqui sim. Essa aqui é uma prova fortíssima da existência de Pilatos, né? Então tem a inscrição em baixo relevo, então é exatamente dessa época. Aí o que acontece? Os teólogos, aquelas pessoas que têm forte crença na existência de Jesus, eles utilizaram essa descoberta aqui, né? Pegaram carona nessa descoberta para confirmar, né? Para dar mais força à existência de Jesus, porque se Pilatos existiu, né? Que aí tem aí como prova, né? O anel, as moedas, né? E agora essa pedra aqui, né? Que tá no Museu de Jerusalém. Então, os crentes em Jesus, eles pegaram carona nessa descoberta dessa pedra, né? Para confirmar, para reafirmar a existência de Jesus, né? Ó, tá vendo aí, ó? Já acharam uma prova de Pilatos, né? Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Abraço a todos.